Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 1. A Yoga do Ocidente. Pouquíssimos estudantes de ocultismo sabem alguma coisa sobre a fonte de onde sua tradição brota. Muitos deles nem sabem que existe uma tradição ocidental. A erudição fica perplexa com as cortinas e defesas intencionais com as quais os iniciados antigos e modernos se envolveram, e conclui que os poucos fragmentos de uma literatura que chegaram até nós são falsificações medievais. Eles ficariam muito surpresos se soubessem que esses fragmentos, suplementados por manuscritos que nunca foram autorizados a sair das mãos de iniciados, e completados por uma tradição oral, são transmitidos em escolas de iniciação até hoje, e são usados como bases do trabalho prático do yoga do Ocidente. 2. Os adeptos daquelas raças cujo destino evolutivo é conquistar o plano físico desenvolveram uma técnica de yoga própria que é adaptada aos seus problemas especiais, necessidades peculiares. Esta técnica é baseada na bem conhecida, mas pouco compreendida Cabala, a sabedoria de Israel. 3. Pode-se perguntar por que as nações ocidentais devem recorrer à cultura hebraica para sua tradição mística? A resposta a essa pergunta será facilmente compreendida por aqueles que estão familiarizados com a teoria esotérica sobre raças e sub-raças. Tudo deve ter uma fonte. As culturas não surgem do nada. Os portadores de sementes de cada nova fase da cultura devem necessariamente surgir dentro da cultura anterior. Ninguém pode negar que o judaísmo foi a matriz da cultura espiritual europeia quando se lembram do fato de que Jesus e Paulo eram ambos judeus. Nenhuma raça, exceto a raça judaica, poderia ter servido como estoque sobre o qual a nova dispensação seria enxertada porque nenhuma outra raça era monoteísta. O panteísmo e o politeísmo tiveram seus dias e uma cultura nova e mais espiritual era devida. As raças cristãs devem sua religião à cultura judaica tão certamente quanto as raças budistas do Oriente devem a sua cultura hindu. 4. O misticismo de Israel fornece a fundação do ocultismo ocidental moderno. Ele forma a base teórica sobre a qual todo cerimonial é desenvolvido. Seu famoso glifo, a Árvore da Vida, é o melhor símbolo de meditação que possuímos porque é o mais abrangente. 5. Não é minha intenção escrever um estudo histórico das fontes da Cabala, mas sim mostrar os usos que são feitos dela por estudantes modernos dos mistérios. Pois embora as raízes do nosso sistema estejam na tradição, não há razão para que fiquemos presos à tradição. Uma técnica que está sendo realmente praticada é algo crescente, pois a experiência de cada trabalhador a enriquece e se torna parte da herança comum. 6. Não é necessariamente nossa obrigação fazer certas coisas ou manter certas ideias porque os rabinos que viveram antes de Cristo tinham certas visões. O mundo mudou desde aqueles dias e estamos sob uma nova dispensação, mas o que era verdade em princípio então será verdade em princípio agora, e de valor para nós. O cabalista moderno é o herdeiro do antigo cabalista, mas ele deve reinterpretar a doutrina e reformular o método à luz da dispensação atual se a herança que ele recebeu for de algum valor prático para ele. 7. Não afirmo que os ensinamentos cabalísticos modernos, como os aprendi, sejam idênticos aos dos rabinos pré-cristãos, mas afirmo que eles são os descendentes legítimos deles e o desenvolvimento natural deles. 8. Quanto mais próxima a fonte, mais puro o fluxo. Para descobrir os primeiros princípios, devemos ir até a nascente. Mas um rio recebe muitos tributários no curso de seu fluxo, e estes não precisam necessariamente estar poluídos. Se quisermos descobrir se eles são puros ou não, nós os comparamos com o fluxo puro, e se eles passarem neste teste, eles podem muito bem ser autorizados a se misturar com o corpo principal de águas e aumentar sua força. Assim é com uma tradição, o que não é antagônico será assimilado. Devemos sempre testar a pureza de uma tradição por referência aos primeiros princípios, mas julgaremos igualmente a vitalidade de uma tradição por seu poder de assimilação. É apenas uma fé morta que permanece não influenciada pelo pensamento contemporâneo. 9. O fluxo original do misticismo hebraico recebeu muitos tributários.
Vemos sua ascensão entre os nômades adoradores de estrelas da Caldeia, onde Abraão em sua tenda entre seus rebanhos ouve a voz de Deus. Mas Abraão tem um fundo sombrio no qual vastas formas se movem meio vistas. A figura misteriosa de um grande rei sacerdote, nascido sem pai, sem mãe, sem descendência, não tendo princípio de dias nem fim de vida, administra a ele o primeiro banquete eucarístico de pão e vinho após a batalha com os reis no vale, os sinistros reis de Edom, que governaram antes que houvesse um rei em Israel, cujos reinos são força desequilibrada. 10. Geração por geração, traçamos a relação dos príncipes de Israel com os reis sacerdotes do Egito. Abraão e Jacó foram para lá, José e Moisés estavam intimamente associados à corte dos adeptos reais. Quando lemos sobre Salomão enviando a Hiram, rei de Tiro, materiais para homens para ajudar na construção do templo, sabemos que os famosos mistérios de Tiro devem ter influenciado profundamente o esoterismo hebraico. Quando lemos sobre Daniel sendo educado nos palácios da Babilônia, sabemos que a sabedoria dos magos deve ter sido acessível aos Illuminati hebreus. 11. Esta antiga tradição mística dos hebreus possuía 3 literaturas, os livros da lei e dos profetas, que são conhecidos por nós como o Antigo Testamento, o Talmud, ou coleção de comentários eruditos sobre ele, e a Cabala, ou interpretação mística dele. Destes 3, os antigos rabinos dizem que o primeiro é o corpo da tradição, o segundo sua alma racional e o terceiro seu espírito imortal. Homens ignorantes podem com proveito ler o primeiro, homens eruditos estudam o segundo, mas os sábios meditam sobre o terceiro. É uma coisa estranha que a exegese cristã nunca tenha buscado as chaves para o Antigo Testamento na Cabala. 12. Nos dias de Nosso Senhor, havia 3 escolas de pensamento religioso na Palestina, os fariseus e os saduceus, sobre os quais lemos com tanta frequência nos evangelhos, e os essênios que nunca são mencionados. A tradição esotérica afirma que o menino Jesus ben Joseph, quando seu calibre foi reconhecido pelos doutores eruditos da lei que o ouviram falar no templo aos 12 anos, foi enviado por eles à comunidade essênia perto do Mar Morto para ser treinado na tradição mística de Israel, e que ele permaneceu lá até que veio a João para ser batizado no Jordão antes de começar sua missão aos 30 anos. Seja como for, a cláusula final da oração do Senhor é puro cabalismo. Malkut, o reino, Od, o poder, Netzaz, a glória, formam o triângulo basal da árvore da vida com Yesod, a fundação, ou receptáculo de influências como ponto central. Quem quer que tenha formulado essa oração conhecia sua cabala. 13. O cristianismo teve seu esoterismo na gnose, que deveu muito ao pensamento grego e egípcio. No sistema de Pitágoras, vemos uma adaptação dos princípios cabalísticos ao misticismo grego. 14. A seção esotérica, organizada pelo Estado, da Igreja Cristã perseguiu e eliminou a seção esotérica, destruindo todos os vestígios de sua literatura sobre os quais pôde pôr as mãos, na tentativa de erradicar a própria memória de uma gnose da história humana. Está registrado que os banhos e padarias de Alexandria foram aquecidos por 6 meses com os manuscritos da grande biblioteca. Muito pouco nos resta de nossa herança espiritual na sabedoria antiga. Tudo que estava acima do solo foi varrido, e é somente com a escavação de monumentos antigos que as areias engoliram que estamos começando a redescobrir seus fragmentos. 15. Não foi até o século XV, quando o poder da Igreja estava começando a mostrar sinais de enfraquecimento, que os homens ousaram colocar no papel a sabedoria tradicional de Israel. Os estudiosos declaram que a Cabala é uma falsificação medieval porque não conseguem rastrear uma sucessão de manuscritos antigos, mas aqueles que conhecem a maneira de trabalhar das fraternidades esotéricas sabem que toda uma cosmogonia e psicologia podem ser transmitidas em um glifo que não significa nada para os não iniciados. Esses estranhos gráficos antigos poderiam ser passados de geração em geração, sua explicação sendo comunicada verbalmente, e a verdadeira interpretação nunca seria perdida. Quando em dúvida quanto à explicação de algum ponto abstruso, a referência seria feita ao glifo sagrado, e a meditação sobre ele revelaria o que gerações de meditação haviam animado nele.
É bem sabido pelos místicos que se um homem medita sobre um símbolo em torno do qual certas ideias foram associadas por meditações passadas, ele obterá acesso a essas ideias, mesmo que o glifo nunca tenha sido esclarecido a ele por aqueles que receberam a tradição oral de boca para ouvido. 16. A força temporal organizada da Igreja aproveitou para expulsar todos os rivais do campo e destruir seus rastros. Pouco sabemos quais sementes da tradição mística surgiu apenas para ser cortada durante a Idade das Trevas, mas o misticismo é inerente à raça humana, e embora a Igreja tenha destruído todas as raízes da tradição em sua alma-grupo, no entanto, espíritos devotos dentro de seu rebanho redescobriram a técnica da abordagem da alma a Deus e desenvolveram um yoga característico próprio, muito semelhante ao Bhakti Yoga do Oriente. A literatura do catolicismo é rica em tratados sobre teologia mística que revelam conhecimento prático dos estados superiores de consciência, embora uma concepção um tanto ingênua da psicologia deles, revelando assim a pobreza de um sistema que não se vale da experiência da tradição. 17. O Bhakti Yoga da Igreja Católica é adequado apenas para aqueles cujo temperamento é naturalmente devocional e que encontram sua expressão mais pronta no auto-sacrifício amoroso. Mas nem todo mundo é desse tipo, e o cristianismo é infeliz por não ter nenhuma escolha de sistemas para oferecer aos seus aspirantes. O Oriente, sendo tolerante, é sábio e desenvolveu vários métodos de yoga, cada um dos quais é perseguido por seus adeptos com a exclusão dos outros, e ainda assim ninguém negaria que os outros métodos também são caminhos para Deus para aqueles a quem são adequados. 18. Em consequência dessa limitação deplorável por parte de nossa teologia, muitos aspirantes ocidentais adotam métodos orientais. Para aqueles que são capazes de viver em condições orientais e trabalhar sob a supervisão imediata de um guru, isso pode ser satisfatório, mas raramente dá bons resultados quando os vários sistemas são perseguidos sem outro guia além de um livro e sob condições ocidentais não modificadas. 19. É por essa razão que eu recomendaria às raças brancas o sistema ocidental tradicional, que é admiravelmente adaptado à constituição psíquica delas. Ele dá resultados imediatos e, se feito sob supervisão adequada, não apenas não perturba o equilíbrio mental ou físico, como acontece com frequência lamentável quando sistemas inadequados são usados, mas produz uma vitalidade única. É essa vitalidade peculiar dos adeptos que levou à tradição do elixir da vida. Conheci várias pessoas na minha época que poderiam ser justamente consideradas adeptas, e sempre fiquei impressionado com aquela vitalidade peculiar e eterna que todas elas possuíam. 20. Por outro lado, no entanto, só posso endossar o que todos os gurus da tradição oriental sempre afirmaram, que qualquer sistema de desenvolvimento psicoespiritual só pode ser segura e adequadamente conduzido sob a supervisão pessoal de um professor experiente. Por esta razão, embora eu dê nestas páginas os princípios da cabala mística, não considero que seria do interesse de ninguém dar as chaves para sua prática, mesmo que pelos termos da obrigação de minha própria iniciação eu não fosse proibido de fazê-lo. Mas por outro lado, não considero justo para o leitor introduzir cegas intencionais e desinformação, e até onde sei e acredito, a informação que dou é precisa, mesmo que incompleta. 21. Os 32 caminhos místicos da glória oculta são modos de vida, e aqueles que querem desvendar seus segredos devem trilhá-los. Assim como eu fui treinado, qualquer um que esteja disposto a se submeter à disciplina pode ser treinado, e terei prazer em indicar o caminho a qualquer buscador sincero.